Olá, sejam bem-vindos à Lojinha LTDA. Aqui você tem tudo o que você precisa. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre algo que supera expectativas. Minhas? Não. Mas da crítica. Basicamente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o primeiro filme da possível trilogia Ursinho Pooh Sangue e Mel. We used to be friends. Why are you doing this, please? I would have never left, I swear. Antes de mais nada, tenho que apresentar como um filme de terror. Na minha opinião, é um pupurri de coisas ruins postas no mesmo lugar. Mas, segundo a crítica, tivemos uma melhora em relação ao segundo filme. Mas deixa eu colocar vocês na nossa conversa e passar qual é a visão do primeiro filme, até porque falarei sobre o segundo também, com spoilers. O plot é muito simples. Ele se discorre nos 10 primeiros minutos de filme. Basicamente, a gente tem a história do Ursinho Pooh, que você já conhece, dos personagens Leitão, Pooh, Tigrão, a gente tem o Coruja, a gente tem mais um personagem que morre. E assim, basicamente, o Ursinho Pooh Sangue e Mel conta a história do Christopher Robin encontrando esses amigos dele, que supostamente pareciam ser amigos imaginários, só que são seres desenvolvidos, animais desenvolvidos que têm aptidões de fala e racionalização das coisas. Um ponto que vale a pena dizer que, no final do segundo filme, a gente entende toda a história por trás disso daqui. Deixaria vocês no suspense, mas valerá a pena. A história apresenta Christopher Robin, criança, brincando na floresta, conhecendo esses amigos dele e tendo uma convivência de criança muito boa. Só que os anos foram se passando e o Christopher ele começa a ter uma vida diferente. O Christopher passa para a faculdade e ele precisa mudar de cidade. Então, assim, ele acaba desfazendo esse vínculo que ele tinha com esses amigos. Só que nesse passo, os animais, no caso, os animais racionais, que são Leitão, Pooh e os outros, eles criaram uma dependência do Christopher em relação à comida. Porque eles, por se tornarem humanoides, por se tornarem meio que humanos, eles pararam de ter as aptidões físicas para caça, para tudo, então eles abrem mão de tudo. E eles vivem a partir dos alimentos que o Christopher leva para eles. Só que nisso que o Christopher foi para a faculdade, eles passam um período de fome severa. O local que eles viravam, que é o Bosque dos 100 Acres, ele passa por uma seca, então não tem alimento para eles. E eles não têm mais o melhor amigo deles para levar comida para eles. Então a situação fica toda muito complexa para todos eles. E aí, depois de algum tempo com uma fome severa, eles acabam voltando aos instintos animais e acabam indo para o canibalismo, onde eles comem o burro. E assim, é pesado. E isso tudo é passado, tipo assim, no início do filme ele vai falando com uma animação. Então, tipo, cria-se um cenário muito diferente. E aí, nesse rolê, o Christopher está na faculdade, ele se casa, e aí ele resolve voltar pro Bosque das 100 Acres, na cidade de onde ele nasceu, para rever os amigos, para apresentar a esposa dele. Nisso eles vão para a floresta, e algumas mortes já vão acontecendo nesse meio do caminho, e muitas mortes são mortes para alimentação, mas nem sempre. Até tem coisas que são feitas, sei lá, meio que aleatórias, né? É o instinto animal deles, mas eles não falam mais, né? Eles decidem entre eles que eles não vão mais deixar se tornar, né, humanos, né? Na verdade, eles vão voltar a ser animais irracionais. Essa é a proposta, eles fazem meio que um pacto entre os animais depois de terem que se alimentar do burro. E aí, nesse rolê, o Christopher leva a esposa. E aí, spoiler pra você, a partir desse momento temos a sessão de spoilers. O Christopher e a esposa são caçados por eles. A esposa do Christopher é morta pelo Pooh. Eles têm um ódio muito grande pelo Christopher, todos os animais. Só que eles, mesmo tendo esse ódio, eles não querem acabar com a vida do Christopher de uma hora pra outra. Tanto que eles prendem o Christopher e tipo, meio que colocam ele de canto pra ele passar meio que por que eles passaram. Sendo que a cidade toda, assim, acontecem pessoas visitarem o bosque e tal, e aí nesse meio de campo eles começam a matar essas pessoas também, tem toda uma olhada de mortes exacerbadas. Aí tem um grupo de meninas que eles encontram numa casa, por acaso, né? Esse filme ele apresenta só dois personagens, que é o Leitão e o Pooh. O Leitão é morto nesse filme por uma das meninas, né? Só que eles conseguem acabar com todo mundo, né? Todo mundo morre. Um dos personagens, só o Leitão morre nesse filme, o Pooh tá de boa, matando geral, e tem umas cenas bem gore, então é um filme bem pesado nessa visão de terror gore. Mas não tem assim, não é suspense.
Até porque não tem sequência, eles já aparecem do nada e matam as pessoas. Basicamente é isso. Eles têm uma força além da humana e um desejo por sangue. O rolê todo termina com uma cena fatídica onde a gente acha que o Pooh tá morto, que ele tem prensado dentro de um carro, mas ele continua vivo. E o Christopher achando que conseguiu matar, porque tinha uma menina muito braba, que ela quase sobreviveu até o final, mas o Pooh consegue matar ela. E o filme termina com o Christopher sendo pego de novo pelo Pooh, e todas as pessoas que se meteram nesse meio morreram. Tudo bem? Tudo bem. Filme ruim? Sim. Aí a gente vai pra continuação. Aí você pergunta, pode ficar pior? Eu diria que sim. Aquelas crianças não ficaram enterradas. Como se a própria Terra estivesse permitindo que esse horror emergisse. Assim, o segundo filme, basicamente é... Aí eu vou falar pra vocês que uma coisa foi jogada. O Christopher se ferrou no primeiro filme. Ele foi pego pelo Pooh. Por algum motivo, no segundo filme, ele está solto. E todas as mortes que aconteceram no Bosque dos Sem Acres foi relacionada ao Christopher. E a sociedade toda acredita que ele é um assassino. E ele diz que não foi ele que matou, que foi os amigos dele. Isso é contado no início do filme. E aí, nesse meio tempo, uma parte da sociedade fica contra o Christopher, achando que ele é um assassino, e a outra uma parte da sociedade, todo mundo abraça e fala, e é verdade o que ele tá falando, vamos caçar esses monstros. E aí, beleza. O Christopher decide ser médico, uma funçãozinha bem braba, né? Ele de assassino pra médico, né? E aí, nesse rolê, a gente fala assim, tá, entendi. O que você tem de diferente a mostrar? Mortes aleatórias, desmembramento. O Pooh, ele é mais sádico do que o comum, só que a gente tem a apresentação de um novo personagem. Nossa, ele parece um personagem de terror aleatório. Nunca que eu vou imaginar que aquele ser meio demoníaco com asas é o Coruja. Eu fico assim, tá bom, só porque ele tem asas aí você precisa associar, né? Porque na sua cabeça você precisa criar um paralelo pra você falar que é o personagem antigo. O cara basicamente tem uma cara toda, ele é careca na cabeça, com detalhes no rosto, né? E o nariz afinado e fêmeas nas costas. E ele voa que nem um Super Saiyajin. Me incomodou? Não. Não é um antigo filme? Na minha conclusão eu vou dizer. Mas aí, beleza. O Christopher tem traumas e aí começam as coisas estranhas, né? Porque assim, a cidade do Christopher, a Ashdown, tem essa relação com ele. Ele já foi posto como uma pessoa não grata. Ficam, tipo, as pessoas vandalizam a casa dele, o carro da família dele, mostrando, tipo, meio que uma revolta contra ele. Aí você fala, tá, beleza. Isso aí, teoricamente, o cara que é o culpado ou não culpado, ele foi relacionado à sociedade. E aí também é como as coisas são vendidas, né? E aí, nesse rolê, a gente descobre que tem um plano de fundo, porque o Chris tinha um irmão, criança, que sumiu, que era o Billy. Aí você fala, o que vocês estão fazendo aí? E aí, não contentes em fazer, tipo, botar uma história aleatória numa festa de aniversário, o Christopher, já virei íntimo, ele começa a fazer regressão, que é quando você faz como se fosse uma hipnose para você voltar em acontecimentos passados e tentar ligar. E nisso o Christopher tá tentando descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E aí ele tem flashbacks do passado, onde ele vê um cara raptando o irmão dele. Aí tu fala, caraca, a história do 5 agora já mudou. Agora a gente já sabe que tem um plano de fundo. E, nossa, a atuação do ator que faz o Christopher é muito ruim. Porque ele quer ficar fazendo umas caras e bocas o tempo todo e ele é muito caricato. Ele não tem nenhuma... Como é que eu vou dizer? Ele não tem um mojo, entendeu? As pessoas não vão levar a verdade daquilo ali porque é tudo muito forçado. E aí, nesse rolê, o Pooh começou a matar aleatoriamente, o Coruja tá matando também, a gente ainda não viu o Tigrão, então desde o primeiro filme a gente tem a apresentação do Pooh e do Leitão. Show? No segundo filme a gente tem a gente sabe que o burro virou comida. A gente tem a apresentação do Coruja e a gente espera que o Tigrão apareça também, porque o Tigrão tem uma relação com eles, né? O Tigrão aparece, mas depois eu vou falar. E aí, nesse olhar deles, esses monstros, né, que eles se transformam em monstros, eles começam a sair pra cidade matando pessoas. Aí tem, beleza, a história do Christopher, tem uma garota que ela aparece o tempo todo falando com o Christopher como se fosse alguma coisa, mas ela não namora com ele. O Christopher parece ter, sei lá, ser meio que assexuado no filme. E aí, tipo, essa garota toda hora fala com o Christopher, mas não tem ligação nenhuma com a história do filme. Aí, tipo, a gente começa a ver a família do Christopher, que nem não apareceu no primeiro filme, que é a mãe, que é o pai e a irmã mais nova, que eu acho que foi de propósito, ela se identificar como Bunny, tipo, que seria coelha, mesmo tendo um nome. E aí, tipo, isso são pontos que estão tentando fazer a gente ligar. Só que assim, sabe a aleatoriedade? O cara pega, tipo, tem um ponto aqui, aí ele fala assim, não, vamos ligar o ponto, o próximo ponto vai estar aqui. Não, o próximo ponto tá lá na esquina. E aí eu vou jogar um pontinho lá e falar assim, tá ligado? Os dois estão juntos. E aí depois disso, eu falo assim, cara, o que pode me surpreender mais?
A gente entende que o irmão do Christopher e outras crianças foram raptadas nesse mesmo período para servir de cobaias para experimentos genéticos. O homem, em um dos revivals do Christopher, ele identifica um homem usando uma roupa e com uma... como se fosse a roupa dos Júlios, que tinha um nome. E ele num furgão, e ele tinha levado as crianças. Aí ele entrega essas crianças para um médico, e esse homem conta com o Christopher. E o Christopher vê, e esse homem aparece no hospital aleatoriamente. Aí tu fala assim, por quê? Né? O homem ficou escondido durante, sei lá, 15 anos e aparece subitamente pro Christopher depois de não sei quantos anos, olhando e, tipo, aparecem 2 cenas daquele ele olhando pro Chris, e aí depois o Chris corre atrás dele e descobre onde ele tá. E aí ele conta toda a história, e ele fala que ele não sabia pra que eram os experimentos, mas que o homem prometeu pra ele, um médico, prometeu pra ele pagar as dívidas dele de jogo se ele levasse as crianças pra lá. Os experimentos são modificações genéticas com inclusão de animais. Muito parecido com Terraform? Direi que sim. Bem feito? Não. E aí, esse senhor que fez toda essa participação no plano, ele volta atrás, se arrepende de tudo que ele fez e ele tenta salvar essas crianças. Mas quando ele chega lá, as crianças tinham acabado de ser mortas pelo médico. Ele não sabia por quê. E essas crianças eram estranhas, né? Mas elas estavam enterradas. Ele briga com o médico e ele acaba matando o médico, enterrando o médico junto com as crianças. Ele fica, tipo assim, vou esconder tudo isso. Ele tinha uma família, a família abandona ele, né? Não por exatamente descobrir o que ele fez, mas por conta das atitudes dele. E ele vive com esse dilema moral. E quando ele encontra o Christopher, ele fala pro Christopher sobre o que ele fez. Ele conta toda a história, ele passa esse fardo pro Christopher e ele se mata. Ele fala, esse fardo agora é seu, eu compartilhei com alguém. Ele se mata e o Christopher entende que as crianças foram transformadas em monstros. Até aí, paramos aí. Só que um dos momentos que ele tá falando com esse senhor fala pra ele, olha só, eu fui lá no lugar que essas crianças foram enterradas, não cavaram os corpos, mas os corpos saíram da terra, e eu não sei para onde eles foram. E aí, nos experimentos, nos estudos do doutor, ele escuta, né, uma das gravações, o doutor falando que essas crianças viraram seres muito, como eu vou dizer, eles atacam as pessoas e estão perdendo a sanidade. E aí o Christopher tem a ligação de que as crianças que foram raptadas foram transformadas nos monstros que estão matando. E esse é o plot twist desse filme, onde a gente descobre que o Billy é o Pooh, o mesmo cara que matou o irmão, que matou o irmão, matou a esposa do irmão, matou a mãe, matou o pai, e não matou a irmã, porque eu não sei. Porque ele perdeu as características dele humanas. Só que em um momento da luta, onde eles se encontram no final, porque assim, tem uma cena, uma rave, onde o Pooh, o Coruja e o Tigrão, eles matam todo mundo da rave. Tipo, literalmente todo mundo. É uma perseguição. E assim, aparece que o Tigrão tem umas características dele. Ele é super rápido, ele tem garras, ele é bem rápido pra matar as pessoas e tal. Como se fosse muito parecido com aquele leopardo do Hunter vs Hunter. Tem essa pegada. Ele é muito rápido, ele aparece, ele gosta de fazer piadas, ele é meio sádico e tal. Aí tu fica assim, caraca, que filme bosta. Mas enfim. E aí, no rolê final, né? O Tigrão, ele pega o Christopher, ele zoa o Christopher. Tipo assim, todos eles têm um rancor muito grande pelo Christopher. Engraçado é que assim, ele já não tinha um racional, ele não entendia em que momento o Christopher conseguiu. Só que aí, voltando para o início do filme, porque eu queria deixar isso no final, em vários momentos o Christopher percebe coisas estranhas que esses amigos dele faziam. Ele tinha umas cenas que ele não entendia, tipo o Pooh se alimentando de uma coisa vermelha que não sabia o que era. Mas ele já tinha esse instinto animal assassino. Mas o Christopher nunca passou essa imagem porque ele era uma criança. E aí, o detalhe principal do filme é: o Christopher dá um tiro no Tigrão, que foge, a gente não sabe. O Coruja está o tempo todo tomando conta de tudo, mas ele não age. E o nosso Pooh, em sua luta hercúlea com o seu irmão, Christopher Robin, toma uma machadada na cabeça e morre. Show! O corpo do Pooh some e ninguém se preocupa. A polícia não corre atrás. Depois de ter matado centenas de pessoas numa festa, deixado um rastro de sangue gigantesco, não corre atrás do corpo do Pooh. O Christopher é inocentado. A menina que o Christopher estava falando no telefone, ela aparece lá, ajuda ele a lutar na hora que ele ia ser morto. Só que o Christopher usa a questão de relação de irmã, e o Pooh, tipo assim, aceita. Tipo, ele fala assim, meu irmão Billy, aí ele pega o machado e dá uma machado na cabeça dele. Ele fala assim, como pode? O antagonista, depois de tudo que ele fez, ele aceitou e voltou a ter os laços familiares. Aí é bravo de acreditar. E aí, o final do filme, tu fala, tá, vocês já superaram as expectativas com uma porcaria. Feito isso, a gente descobre que o Coruja é o pior de todos, né? Porque ele começou a fazer experimentos também. E ele descobre uma forma de ressuscitar os amigos. Como? Não sei. Se vão? Não. Mas o que vocês têm que ter na sua cabeça é que é um filme ruim, uma temática ruim, uma abordagem ruim. A única coisa que mudou do primeiro filme pro segundo é que agora eles estão usando uma máscara um pouco mais horrenda do que a primeira, que era uma máscara até um pouco engraçadinha pro Pooh, ele não era tão
tão ruim quanto ele parece ser agora, né? Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, esse review, essa coisa decepcionante sobre Pulp Sangue e Mel, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Boa noite aí. Tchau, Brasil. I'm destined, I don't need no Smith & Wesson. Fuck is catching, destined, taking shots with all your